Ainda em pé, eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. Vamos curvar a nossa cabeça e levar o nosso pensamento ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero louvar ao Senhor nessa noite pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui juntamente com os teus filhos. Meu Deus, que nesta noite a presença do teu Espírito Santo venha sobre cada coração, que o Senhor possa edificar a igreja através da tua palavra, e que nessa noite todos nós possamos glorificar o teu nome, louvar o teu Espírito Santo, e possamos dizer: Senhor, valeu a pena ter estado aqui na tua presença, e obrigado pelas tuas bênçãos. Que não seja a minha palavra, mas a palavra do Senhor que vem impactar cada coração, e que venha fortalecer o seu povo. Que a presença do Espírito do Senhor esteja aqui, que possamos ser ricamente abençoados, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. As palmas louvam o nosso Deus. Parabéns. Quero cumprimentar a todos os meus irmãos nesta noite com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Então, um tchauzinho, assim, um sorriso. Isso, amém. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos ficar à vontade. Meus queridos irmãos, para mim é sempre uma grande alegria, um prazer muito grande poder estar com vocês aqui. Quando eu recebi o convite através do Felipe para estar aqui transmitindo o convite do nosso querido Wagner para estar com vocês aqui, eu fiquei muito feliz, e sabendo que no momento que eu recebi o convite para ministrar, como eu sempre faço em todas as igrejas que eu tenho oportunidade, além da minha, obviamente, eu sempre peço a Deus que não seja a minha palavra, mas que o Senhor possa transmitir uma palavra para a igreja, uma palavra de fortalecimento, de unção, de graça. E vocês aqui são especiais. Os irmãos aqui sabem, para quem não me conhece, eu acho que são poucos, né? Tem alguém que não me conhece, que está me vendo hoje pela primeira vez? Acho que não, né? Todo mundo já me conhece, né? E vocês sabem que eu tenho uma amizade com o pastor Ailton há mais de 40 anos. Nós éramos jovens, solteiros, hoje já estamos chegando aí à idade varonil, né? Netos, né? E ele já com os cabelos brancos, eu mais privilegiado, ainda a cabelo já está mais preto, né? Mas isso tudo, irmãos, é uma história, né? Porque nós temos aí uma história de amizade, de carinho, com o pastor Ayrton, a irmã Helena, né? Vi aí o Júnior criança, a mesma coisa, o Wagner também. E isso é uma história que nos alegra muito e nos deixa muito felizes. Amém? Amém. Mas nós vamos aqui à palavra, né? A palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 1, e no versículo 4. Nós vamos ler aqui os textos. Eu vou fazer aqui, irmãos, podemos dizer assim, uma simulação, né? E hoje 2 obreiros vão me ajudar nessa simulação, que vocês entendam a mensagem dessa noite, tá bom? Então, Juízes, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte:
Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanharam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus lhe pagou, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu aqui. Amém? Amém. Então, Felipe, por favor. Cadê o Fernando? Tem aqui. Irmãos, eu quero que você preste atenção no que nós vamos fazer agora, tá bom? O Fernando vai ficar com o microfone aqui. Irmãos, prestem atenção. Faz um favor para mim. Caneta. Tá. Isso. Prestem atenção, irmãos. A Bíblia diz que Judá capturou o rei Adoni-Bezeque. Esse aqui é o Adoni-Bezeque. Tá bom? A barba já está bem, né? Tá bem caracterizada, né? O que foi feito com o rei? O rei Adoni-Bezeque, quando ele entrava com o rei, ele capturava os reis e ele cortava o dedo polegar, tá? Das mãos. Eu fiz isso apenas com uma mão, nosso Adoni-Bezeque aqui. Mas ele cortava os dedos polegares das duas mãos. E ele cortava os polegares dos pés. Quando você perde o dedo polegar, nós não temos a ideia da importância do dedo polegar. Mas eu vou dar aqui uma demonstração da importância do dedo polegar das mãos. Tenta escrever alguma coisa sem o dedo polegar. Ele não consegue nem pegar a caneta, porque o dedo polegar das mãos dá o quê? O apoio. Um ponto muito importante: quando nós somos identificados no nosso documento de identidade, de identificação, quando vamos na delegacia, somos reconhecidos. Quando você vai e acessa o teu smartphone, você acessa a sua conta bancária, como que é o sistema de reconhecimento? Polegar. Então, o rei Adoni-Bezeque, ele cortava os dedos polegares dos reis que ele prendia. Por quê? Para tirar, cortar a identidade desses reis. Quem está me entendendo, fala amém. Amém. Ele cortava os dedos polegares dos pés. A gente não vai fazer o nosso Adoni-Bezeque tirar o tênis aqui e mobilizar o
pé dele, tá bom? Fica tranquilo. Mas quando você anda, quando você caminha e quando você corre, a mobilidade que você tem é em função do polegar dos pés que mantém você no seu ponto de apoio. Wagner, que foi um lutador de artes marciais, sabe muito bem o que eu estou falando. O apoio é muito importante numa luta para que você possa vencer o seu oponente. Então, quando ele cortava os dedos polegares dos pés, ele fazia isso para que os reis não tivessem equilíbrio para se manter em pé e haver a possibilidade de uma reação. Então, duas coisas fundamentais: identidade e equilíbrio. É o que nós vamos falar hoje. Amém? Amém. Uma salva de palmas. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Irmãos, o que significa isso para a nossa mensagem desta noite? Nós vamos falar em relação à igreja. Quem é a igreja? Não estamos falando da igreja organização, missão e encontro com a vida, não. Nós estamos falando que a igreja sou eu, a igreja você, a igreja somos nós. Então, a igreja de Jesus, ela tem uma identidade. Nós fomos criados, e assim como nossa identidade pessoal, quando nós temos o nosso polegar e colocamos lá o polegar para que sejamos identificados com o nosso nome, RG, CPF, data de nascimento, endereço, para que se saiba quem é você. Quem é Adilson Maçom? Você coloca lá o polegar e aí sai quem é a sua identidade, quem é a pessoa Adilson Maçom. A igreja também tem uma identidade. A nossa identidade, ela é a nossa história. Nós somos formados na palavra, na oração. Aprendemos que renunciamos o pecado, entregamos a nossa vida para Cristo, servimos a Deus há 10, a 15, a 20, a 30 anos, alguns mais jovens há 5, a 4, a 3, a 2 anos. E Satanás, assim como o rei Adonibezeque fazia com seus opositores, ele deseja cortar o polegar da igreja, cortar a identidade da igreja. Nós temos visto isso acontecer hoje no Brasil. Isso não é novidade, porque em todas as épocas na história do mundo, quando houve um momento de paz, um momento de tranquilidade, de sossego, um momento de paz traz geralmente comodismo. As pessoas se acomodam espiritualmente, está tudo bem, eu estou prosperando, eu estou abençoado. Na Rússia, em 1917, quando o comunismo estava a ponto de surgir, a igreja evangélica russa, a igreja cristã, como a nossa hoje, havia também lá pastores, havia líderes, havia homens de Deus. E o que aconteceu com a igreja? As pessoas relaxaram, não oravam. Como a gente vê hoje no Brasil, né? Desde que surgiu a palavra gospel,
o caso. Mas tem igrejas que a gente entra, a gente não sabe se está dentro da igreja ou numa balada. Não é? Porque o comportamento das pessoas, a igreja parece um local de shows. Os líderes se comportam com soberba, como se fossem estrelas, e as pessoas focam em interesses pessoais. Falando claramente, as pregações falam de dinheiro. As pessoas que são abençoadas são aqueles que estão bem financeiramente, bem com dinheiro, com a posição social, não é? A igreja é um desfile de modas. As pessoas que são menos abastadas são olhadas com desdém, um pouco caso. E nós vemos isso acontecendo aqui no Brasil. Se você perguntar para alguém sobre o arrebatamento, as pessoas não sabem nem o que é isso. Certas coisas que estão na Bíblia são assuntos completamente desconhecidos para muitos. Isso aconteceu também na Rússia. E os pastores estavam preocupados com a sua conta bancária, preocupados com o seu bem-estar, cada um preocupado com a sua vida, até que veio o comunismo. Lenin assumiu o poder, o Stalin, Trotsky, a primeira coisa que fizeram, a ordem deles foi executar todos os pastores e padres, fechar as igrejas, prender todo mundo, e quem não aceitasse a imposição do regime comunista seria morto. A igreja foi amplamente perseguida. Aí as pessoas acordaram, começaram a orar, começaram a clamar a Deus, a buscar a Deus. Sempre que há perseguição, que há tempos ruins, vem o avivamento, vem a unção, porque começa a haver um despertamento sobre a importância da oração, da busca, de se buscar a Deus, de se buscar o Espírito Santo e de se realmente examinar aquilo que está escrito na palavra. Então ali as pessoas começaram a orar, uma perseguição muito grande, matança, pastores presos, líderes presos. A coisa ficou tão séria que as pessoas se reuniam nas catacumbas. O cemitério na Rússia fica no subterrâneo. Há uma passagem que nesse tempo a polícia secreta russa, a KGB da época, né? A NKVD, depois KGB, e hoje é a FSB, que é a polícia secreta. Todo o regime ditatorial tem por trás uma polícia secreta que obriga o cidadão a fazer o que eles querem. Então as pessoas se reuniam no cemitério e num culto tinha 100 pessoas, o pessoal cantando, louvando, o pastor preparado para pregar secretamente, né? Porque era a igreja da clandestina, não podia haver igrejas como a nossa hoje, com a placa, com as pessoas reunidas como nós estamos aqui hoje. E aí 2 policiais da NKVD chegaram com o metralhador em punho e disseram para as pessoas: nós estamos aqui com a ordem do governo russo para saber quem realmente é cristão, quem serve a Deus e está aqui, veio convidado para estar nesse culto, realmente é de Jesus. Passa para esse lado. Quem veio aqui, você foi enganado. Falaram para você que era uma festa de aniversário, que era um enterro, e você não sabia que você estava sendo convidado para um culto
passa para esse lado de cá. O que você faria se alguém dissesse isso para você nessas condições? Amém, irmãos? É para se pensar. O que você faria? É muito fácil a gente cantar, tipo um antigo, né? Bem antigo mesmo. A gente cantava e dizer assim: eu amo Jesus, eu amo Jesus, por Ele sou capaz de morrer, para Ele eu só quero viver. Será que você cantaria esse hino numa situação dessa? Amém? Amém. Irmãos, 100 pessoas, 98 passaram para o lado daqueles que não sabiam que ali era um culto evangélico, que não tinham noção de que haviam sido convidados para participar de um culto. Dentre eles, o pastor. Pasmo. Os soldados disseram: vocês não sabiam que aqui era um culto evangélico? Não, a gente não sabia. Então podem ir lá. Vocês estão livres. E saiu todo mundo correndo. Ficou 2 pessoas. Uma velhinha, uma senhora idosa, e um jovem. Eles colocaram uma submetralhadora na cabeça do rapaz. Disseram assim: você é tão jovem, você confirma que você veio aqui para participar de um culto evangélico? Você tem ciência disso? Você sabe que você vai morrer se você confirmar isso? Ele disse: sei, mas eu não posso negar quem nunca me negou. Eu sou de Jesus. E ponto final. Aí colocaram a metralhadora na cabeça da velhinha. Disseram: a senhora já está idosa, mas eu tenho certeza que a senhora quer viver mais. A senhora confirma que a senhora está aqui e sabia que aqui é um culto? Não tem medo de morrer? A velhinha disse assim: meu filho, eu já vivi tudo que eu tinha para viver. Eu quero encontrar com meu Jesus na glória. Eu não vou negar quem nunca me negou. Quando a velhinha falou assim, os soldados largaram a metralhadora e disseram assim: nós tínhamos que colocar à prova quem era o verdadeiro crente em Jesus, porque nós também se convertemos. E nós queremos orar com verdadeiros filhos de Deus, e só vocês dois é que são crentes verdadeiros. Aleluia! Amém, irmãos? Assim, irmãos, temos prova a igreja. E hoje nós estamos vivendo tempos semelhantes ao que aconteceu na Rússia. Gravem as minhas palavras: virão tempos maus no Brasil. Tempos difíceis. E isso vem como permissão de Deus. Porque Deus está triste com o que acontece na igreja hoje no Brasil. A igreja perdeu a identidade. Satanás, assim como o Adonisedeque fez com os reis que ele capturava, a primeira coisa que o diabo faz é cortar a identidade, o polegar da igreja. A igreja tem uma identidade, você tem uma identidade. Adilson Massoni é Adilson Massoni. Adilson Massoni não pode usar o CPF do Felipe, porque o Felipe ele tem um CPF que é diferente do Adilson. A idade é diferente. O Adilson usa a barba, ele usa. São 2 indivíduos completamente diferentes em idade, em pessoa, em personalidade. Assim a igreja também ela tem uma identidade.
E essa identidade foi formada por Deus. A verdadeira igreja de Jesus, a sua identidade é a palavra. É o que está escrito na palavra. E Satanás, ele cria uma faca para cortar a identidade da igreja, para fazer com que a igreja se associe ao mundo. E a gente tem visto isso hoje. A gente tem visto o gospel. A igreja hoje praticamente não tem nenhuma diferença com o mundo. As práticas pecaminosas, nós vemos hoje, é muito comum hoje a igreja inclusiva. Tudo é permitido, né? Hoje, se pregar hoje contra o homossexualismo é discurso de ódio. Mas a Bíblia diz que o homossexual, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, ele vai para o inferno. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Mas tem igrejas que não pregam isso, que é discurso de ódio. Foi cortado o seu polegar, a sua identidade. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Nós temos uma identidade. Fala para ele. E a nossa identidade é a palavra de Deus. Não podemos perder a nossa identidade. Primeira coisa que Satanás quer fazer com a igreja é cortar o seu polegar, cortar a sua identidade, é trazer aquilo que é do mundo. Nós somos chamados do mundo. Mas Satanás quer trazer o mundo para a igreja, e ele tem hoje cortado a identidade de pastores, de líderes, de cristãos, com falsos ensinamentos, com heresias, cujo objetivo sempre é o proveito próprio. Amém? Amém. Adonisedeque cortava o dedo polegar dos pés. Qual o objetivo que ele tinha com os reis? Cortar o equilíbrio. A igreja, irmãos, ela precisa caminhar, ela precisa avançar, e a tarefa principal que Jesus nos deu na Bíblia. Jesus, quando esteve entre nós, a obra que ele fez, curou os enfermos, expulsou os demônios, e aonde ele ia, ele anunciava o Evangelho. E foi exatamente essa a ordenança que ele deu para a igreja: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A tarefa da igreja, a minha tarefa, a sua tarefa, a nossa tarefa é pregar o Evangelho, é ganhar almas para Jesus. Então, a igreja, o equilíbrio da igreja está no seu caminhar. E quando nós caminhamos, quando nós cumprimos a ordem de Jesus, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós obedecemos aquilo que Deus nos manda, então nós estamos caminhando e nós estamos equilibrados na vontade de Deus. Satanás quer cortar o equilíbrio dele. Quando ele corta os polegares dos pés, a igreja é travada. O equilíbrio e a identidade para o crente é como o trilho do trem. Você já viu como é que é o trilho do trem? O trem, ele passa no trilho, o trilho está paralelo, perpendicular, as duas linhas, e quando uma das linhas se rompe, o trem descarrega. Porque tem que haver equilíbrio para que o trem possa trafegar e transportar passageiros.
vida cristã como a igreja é a mesma coisa. Você foi chamado por Jesus, Deus te deu uma identidade em Cristo. Você é um filho de Deus. Agora, a sua identidade, ela vai caminhar junto com o seu equilíbrio. E o que nos traz equilíbrio? O que nos traz equilíbrio é quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós praticamos a palavra de Deus. Você veja que tem irmãos que estão na igreja, que são pessoas que são extremistas, são mantenedores da obra, são fiéis, mas não oram, não tem compromisso, pensam que apenas contribuindo financeiramente já estão fazendo a sua parte. E muitos até contam vantagem por isso. A igreja comprou isso porque eu sou dizimista fiel, que graças a Deus eu dou meu dízimo direitinho, dou minhas ofertas. Tem aqueles que oram muito, que todos os cultos de oração são convidados para orar, eles vêm, oram, falam com Deus, são uma bênção, mas não vigiam também na palavra. Da mesma maneira que oram muito, falam demais. E quem fala demais, irmãos, tem um ditado no mundo que diz: quem fala muito dá bom dia a cavalo. A Bíblia diz que nas muitas palavras há transgressão. Tem aqueles que estão todos os cultos na igreja, não perdem. O pastor olha assim e diz: nossa, realmente esse irmão é uma bênção, mas não oferta, não dizima e também não ora. São frequentadores, são grandes frequentadores dos cultos. Ponto final. São crentes que estão desequilibrados, porque o equilíbrio, né? Eu estou aqui andando, eu tenho os meus polegares, os meus pés estão bem firmados, então eu estou equilibrado, então eu estou andando aqui com segurança, e se precisar correr, eu vou correr também, porque eu tenho certeza que a minha capacidade física, ela me possibilita que eu possa, de repente, apesar da idade, eu possa correr. Agora, quando você está sem os polegares, você não consegue nem andar, quanto mais correr. Se você tenta andar, e se você, na pior das hipóteses, tenta correr, você cai, porque você não tem equilíbrio. Fale comigo assim: na vida cristã é preciso ter equilíbrio. O que significa ter equilíbrio? É importante que você seja um homem de oração, é importante que você seja uma mulher de oração, mas somente a oração não vai fazer de você um cristão vitorioso. Você tem que ser fiel dizimista, você tem que frequentar os cultos, porque quando você participa dos cultos, ensino, oração, palavra, você está antenado, você está dentro da visão, você está em comunhão com a igreja, você está na mesma visão pastoral, na mesma visão do pastor. Quando você aprende a ouvir mais do que falar, porque quando você ouve e você pensa no que fala, você cumpre aquilo que Jesus falou. Você veja que Jesus não disse orar e vigiar. Muitos dizem isso: orar e vigiar. Tem que orar e vigiar. Não, tem que vigiar e orar. Primeiro, fechar a boca. E segundo, abrir a boca com Deus e fechar com o homem. A palavra diz assim: pelas tuas palavras você será julgado. Então isso é equilíbrio. A vida cristã, ela é equilibrada quando nós colocamos a palavra em prática. Hoje, qualquer pessoa que você encontra,
é um conhecedor da palavra. Você conversa com pessoas na rua e a gente encontra com pessoas, parece até que são pastores, citam textos da Bíblia, não é? Eu já fui cristão, meu pai era um servo de Deus, minha mãe era uma serva de Deus, eu fui apresentado na igreja, eu conheço a palavra. Mas o maior conhecedor da palavra é Satanás, irmão. E ele conhece muito mais do que qualquer um, porque ele estava lá. Nos acontecimentos que a Bíblia narra, ele estava lá. Ele estava presente. Online. O diabo sabe mais de toda a palavra, inclusive ele citou a palavra para Jesus várias vezes. Mas eu pergunto para vocês: o diabo obedece a palavra? Ele será salvo? Não. Jesus disse: nunca houve verdade nele. E quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque ele é pai da mentira. Então, conhecer a palavra não significa troféu para ninguém. O equilíbrio é quando você conhece a palavra e quando você coloca a palavra de Deus em prática na sua vida. Você pratica a palavra. Aquele jovem e aquela senhora, eles praticaram a palavra. Evangelho é prática, não é teoria. Evangelho é ação, não é inação. E Deus, irmãos, gravem essas palavras. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Muitos homens e mulheres de Deus estão dormindo. Não tem ciência do que está para acontecer. A nível mundial, Jesus disse: olha, quando vocês verem guerras, rumor de guerra, pestes, os sinais estão próximos. Teve um amigo meu que falou para mim assim: pastor, esse guerra sempre teve, terremoto sempre teve, peste, a peste negra na Idade Média. É verdade, mas eu vou te falar uma também. Aqui tem várias irmãs, e eu me lembro, a minha esposa até falou para mim assim, né? Eu estava conversando com ela, eu falei a respeito da irmã Lena. Tem uma foto da irmã Lena do nosso álbum de casamento, que ela estava grávida do Wagner. E aí eu falei para minha esposa assim: a Helena, quando estava gordona, aí minha esposa falou assim: pelo amor de Deus, me fala essa palavra. Ela vai te odiar, a mulher não gosta dessa palavra. Fala assim: gestante. Tá bom, vou falar gestante. Irmãos, quando nós vemos a situação hoje no mundo, e eu falando com esse amigo meu, eu falei para ele o seguinte: olha para a mulher, quando ela está grávida. Eu falei da irmã Lena, aqui eu sei que tem várias irmãs, tiveram filhos, sabe o que eu vou falar. A mulher, quando ela está grávida, ela tem sinais. Ela sabe que a criança vai nascer. Mas os sinais começam bem devagar. O que as irmãs dizem? Não está na hora ainda. Não é? É bem, tá umas contraçãozinhas, né, irmã? Tem pouquinho, ainda tem tempo aí. O que vai acontecer? O negócio vai aumentando, vai pegando, vai aumentando, vai aumentando. E quando chega na hora da criança nascer, o negócio
Só que assim como a mulher, quando ela está grávida, ela sente sinais. Mas quando a criança vai nascer, os sinais vão aumentando. E aí ela sabe que vai nascer, tem que correr, porque senão vai nascer onde tiver. Assim também, Jesus disse: guerra certeiro, 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 certeiro. Mas quando vocês verem o negócio começar a se agravar, estou próximo de voltar. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Que a igreja está dormindo. Quantas pessoas estão preocupadas com dinheiro, com a vida pessoal, com a vida particular, estão preocupadas com a sua vida, com as suas conquistas, estão cegas para o que está acontecendo no mundo. No mundo hoje, a Europa, ela já sabe que vai haver uma guerra com a Rússia. Eles já estão se preparando para isso. França, Inglaterra, Holanda, Polônia, os países estão se armando, produzindo munição, armamento, porque o conflito com a Rússia é praticamente inevitável. Eu não vou nem falar das guerras que estão em curso. O presidente russo, Vladimir Putin, vai decretar uma mobilização geral em estado de guerra, com mais de 900 mil soldados, porque ele sabe que vai ter que enfrentar os países europeus. Isso é nível de mundo. Os irmãos não precisam nem imaginar o que significa uma guerra em larga escala na Europa, principalmente porque nós estamos falando de países que têm armas nucleares. A nível de Brasil, nós estamos vivendo, eu creio que vocês têm ciência do que está acontecendo no país, porque nós estamos hoje numa situação semelhante ao que está acontecendo que aconteceu na Rússia, ainda que de uma forma injusta. As liberdades estão sendo tolhidas com pretexto de se proteger a democracia. Nós tivemos pastores da nossa igreja que foram detidos pela Polícia Federal pregando a palavra. Para vocês terem uma ideia. E hoje nós vemos aí uma grande tensão política, todo mundo sabe disso, porque é algo que se fala de uma maneira bem clara, da possibilidade da prisão do ex-presidente Bolsonaro, que pode jogar o país no caos social. Isso, além do que, é algo que não se fala nos meios de comunicação, porque os meios de comunicação hoje só falam coisas boas, só boas notícias. Estamos no céu de brigadeiro, mas vocês estão vendo que o país está mergulhando no caos econômico. Estou dando um feedback para vocês. Falei do mundo, estou falando do Brasil. Tá? O país hoje está devendo 3 trilhões de dólares. Não temos crédito em lugar nenhum do mundo, graças às palavras que foram ditas pelo presidente sobre Israel e outras asneiras mais. Ou seja, a economia está em queda livre. Isso é um dado que pouca gente sabe. O governo não tem dinheiro para pagar salários, possivelmente a aposentadoria, a partir de julho. Só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação do país. Eu não estou sendo portador de pessimismo nem de notícia ruim, não. Eu estou falando fatos. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Nós estamos numa situação semelhante a uma panela de pressão. Sabe a
expressão quando a mola é top, o que acontece? Estoura, explode. Nós estamos nessa situação. Entendeu? Não explodiu ainda, mas já está, a panela já está inchada e querendo explodir. E vai explodir. Como se não bastasse, quem verifica YouTube deve saber o que estou falando. O crime organizado está enraizado na política em todos os lugares. E hoje é uma guerra pelo controle da facção criminosa que todos conhecem como PCC. Isso é uma coisa que já está bem claro. Há uma guerra entre os chefes da facção que já estourou lá em Santos e que vai vir para cá, para São Paulo, nos votos do que foi em 2006. Vocês lembram o que aconteceu em 2006? Vai acontecer aqui. Você diz assim, mas é bandido, que se matem, é verdade. Só que nessa vai morrer muitas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o crime. Você sabe disso? Os inocentes acabam sempre levando a pior. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, irmãos, vocês estão vendo aí o feedback? O que isso mostra para nós? Qual é a leitura que nós temos que ter disso tudo? Nós temos que estar com a nossa vida nos pés de Jesus. Mais do que nunca, a igreja tem que lembrar da sua identidade. Como nós começamos na oração, a presença de Deus, praticando a palavra, mantendo a nossa identidade, aquilo que nós recebemos, porque a identidade que você tem, o teu polegar, o teu DNA que veio do teu pai, da tua mãe, não pode ser mudado. A igreja de Jesus também tem uma identidade que não pode ser mudada, é a palavra. Então nós temos um tempo em que a nossa identidade precisa mais do que nunca ser mantida. O nosso equilíbrio diante de todas essas situações tenebrosas precisa estar mais do que nunca firmado na palavra de Deus, porque quando você tem identidade na palavra, o equilíbrio na vida cristã é algo automático. Deus te preserva. A história nos mostra isso, a Bíblia nos mostra isso, que a igreja cresceu, a igreja mais cresceu quando ela foi perseguida, nos tempos difíceis, nos tempos ruins. Por quê? Porque é no tempo ruim que a gente chega na presença de Deus, que nós oramos, que nós jejuamos, que nós estamos aptos para ouvir a palavra, que nós sabemos que não há outro caminho, temos que estar firmes com Cristo, não adianta olhar nem para a esquerda, nem para a direita. A Bíblia diz que no livro de Atos, a igreja era perseguida, Pedro foi preso, seria executado, mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, até que o Senhor mandou os anjos lá, e quando o povo orando na igreja pensou que Pedro já tinha sido executado, Pedro estava lá para orar junto com eles. É a identidade da oração, a oração que faz a diferença, que muda sentenças, que muda a realidade, que muda situações e circunstâncias, e é na hora difícil que a mão de Deus é manifesta. Amém, Jesus. Aleluia. Equilíbrio. Quando estamos na presença de Deus, a tempestade vem. Como virá, irmãos? Gravem as minhas palavras. Virá. Mas da mesma forma que o homem que tem os seus pés bem firmes, os seus polegares firmados, ele tem equilíbrio. Ninguém derruba ele. Quem está em Cristo, irmãos, nada pode derrubá-lo. Nem a morte, nem doenças, nem enfermidades, nem más notícias, nem tribulações, nem barreiras,
nada, porque você está equilibrado pela mão do Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu dizia para minha esposa que eu estava orando. Eu falei com Jesus: Senhor, o que eu devo falar à sua igreja? Eu sempre tive esse princípio. Eu quero uma palavra, mas uma palavra de Deus. Que o Senhor me dê essa palavra. E Deus falou comigo: identidade e equilíbrio para o meu povo. É tempo de manter a identidade. O diabo quer cortar o seu polegar. Ele quer cortar a sua identidade. Porque quando ele corta a sua identidade, assim como o rei Adonibezek fazia com seus oponentes, cortava o polegar para quê? Para ficar os reis comendo as migalhas que caíam da sua mesa. O diabo, ele quer cortar a sua identidade, sabe para quê? Porque ele quer fazer com que você come migalhas. Migalhas, tanto no sentido literal, que passe fome, tá? Que passe fome, que sofra, como no sentido espiritual, você seja um pedinte. O diabo, ele quer cortar o polegar dos seus pés para você não ter equilíbrio. Porque uma crise, quando ela vem e você não tem identidade, você também não tem equilíbrio. Você fica desesperado, você não sabe o que fazer, você chora. Uns vão beber, outros vão usar droga, outros se perdem, outros voltam para o mundo novamente, para o Egito, desacreditam no tudo, porque perderam o equilíbrio. Então Deus falou para mim assim: diga para o meu povo. Eu tive 3 sonhos sobre essa mensagem. Falei para minha esposa, né? 3 sonhos. Deus falando comigo: pai, é isso. É tempo do meu povo garantir a sua identidade. E é tempo dos meus servos terem equilíbrio. Essa é a palavra